e o assunto é o preceito ou preceitos. Se pegamos um vaso que está com fuligem, com poeira, e colocamos água limpa, ela entra cristalina, porém sai suja, até que, se preservarmos e continuarmos colocando água limpa, ela irá assear aquele depósito e sairá, por fim, como entrou. É necessário, então, insistir nos planos positivos, permanecer nos pensamentos superiores. Somos sempre responsáveis por quaisquer comunicações, desde que somos o fator que atrai a entidade que vai se apresentar, graças às nossas vibrações e conduta intelecto-moral. Por Divaldo Franco. A importância do preceito. Basicamente, na introdução já é exposta qual a importância do preceito para o médium umbandista. A água limpa seriam as energias que vêm do alto, as comunicações que são transmitidas pelos guias, e o vaso seria o médium. Como já vimos, mentor e médium trabalham em conjunto, e se o médium não estiver firme, não estiver preparado para o desenvolvimento da atividade mediúnica, ele pode interferir negativamente nas consultas. Mas como assim? Por exemplo, um filho de fé está com uma carga negativa e precisa tomar um banho de ervas. A entidade passa 4 ervas para o consulente preparar o descarrego. E o médium, por não ter feito seu preceito e estar em desequilíbrio, ao invés de transmitir 4 ervas, transmite 7. Esse é um exemplo bem simples para expor o que a falta da preparação prévia pode fazer. Como diz um ponto muito famoso cantado no Brasil afora, Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. O médium que faz seu trabalho nos terreiros tem que ter a consciência que ele está lidando com vidas e as pessoas chegam com os mais diversos problemas. Alguns chegam com problemas de saúde, financeiros, amorosos, psicológicos, e a entidade que se manifesta por seu intermédio precisa que o médium esteja com o máximo de energia positiva possível, para que ocorra menos interferência e a caridade realmente seja prestada. Fica aqui um questionamento. Se algum familiar seu estivesse doente e precisando de ajuda através de sua mediunidade, poderia ser trazida uma melhora. Você quebraria o preceito? Ao longo da semana, nossa energia, nossa aura passa por diversas transformações e tudo o que acontece influencia a nossa vibração. A gente tem problemas, se estressa, se aborrece, xinga, fuma, bebe, come comidas em excesso ou de difícil digestão, e tudo isso baixa a nossa energia, nos transformando em quê? No vaso sujo. Nos preparamos antes da gira para equilibrarmos essa energia. O objetivo não é fazer o médium sofrer ou privá-lo de coisas sem sentido. O corpo material é um instrumento para o uso da mediunidade, e seu mau uso irá refletir no corpo espiritual e, consequentemente, no exercício da mediunidade. A preparação antes da gira. O período do preceito é variável de casa para casa e existem diferentes tipos. O preceito normal é o da gira de atendimento ao público, onde existem casas que aplicam um período de 12 horas e outras de 24 horas, sendo esse o mais comum. Existe também o preceito realizado antes de fazer uma obrigação no terreiro, no amaci, por exemplo. Cada dirigente tem um entendimento
e vai estabelecer o preceito de acordo com a sua doutrina, sendo o mais comum: não consumir álcool ou drogas, não ter relações sexuais, não comer carne vermelha, evitar locais de baixa vibração e tomar seu banho ritualístico no dia da gira. Locais de baixa vibração. Ao ir a uma festa, a um barzinho, a gente sabe que, de acordo com o ambiente, ele está mais ou menos carregado. E, inevitavelmente, eu serei irradiado pela energia ali presente. Dentro dos bares, casas de prostituição, casa de show, ponto de venda de drogas, etc., existem energias mais densas. Ali, obsessores se alimentam, ali espíritos trevosos trabalham e irão em maior ou menor grau influenciar quem ali frequenta. Por isso, chegamos em alguns ambientes e sem nenhum motivo sentimos um mal-estar ou vontade de ir embora. Muitas das vezes somos vítimas de miasmas, larvas astrais e formas pensamento que se alimentam da nossa energia e nos conduzem a distúrbios espirituais. Somos energia e atraímos ou repelimos as energias que emitimos. Mas o que são essas coisas que se alimentam da nossa energia? Forma pensamento. Existe uma frase popular que fala que o pensamento atrai, que temos que ter pensamento positivo e espiritualmente isso é verdade. Tudo que eu penso é criado no plano espiritual. Então, se eu pensar em negatividade, eu estou criando essa forma negativa no plano espiritual que irá me afetar ou afetar a terceiros negativamente. Locais de baixa vibração também têm miasmas. Existe essa denominação na medicina e significa sujeira. Espiritualmente, seria o acúmulo de formas pensamento impregnadas no campo energético do indivíduo. Larvas astrais. O excesso de miasmas no seu campo energético vai se transformando e assumindo formas de larvas ou vermes que vão minando seu campo áurico e esgotando sua energia. Eles se alimentam da energia gerada pelos seus vícios e comportamentos prejudiciais. Encontramos essas formas muito presentes em processos graves de obsessão. Consumo de álcool. O consumo de bebidas alcoólicas gera alterações no sistema nervoso do indivíduo. E como sabemos, o sistema nervoso está diretamente ligado à atividade mediúnica. Se o médium está com essas funções comprometidas ou alteradas, seu trabalho com os guias e mentores estará prejudicado. Entre algumas consequências do consumo estão aumento do ritmo cardíaco e respiratório, diminuição das funções de vários centros nervosos, entorpecimento fisiológico de quase todos os sistemas, redução da capacidade de tomar decisões racionais ou de discernimento, sensação crescente de ansiedade e depressão, entre outros. Dependendo da quantidade que foi ingerida, o corpo consegue voltar ao seu estado normal em 10 horas, por isso algumas casas dão 12 horas de preceito. Além da questão individual do médium, existe também espíritos trevosos que se alimentam dos nossos vícios. Os ambientes onde são consumidas as bebidas alcoólicas normalmente são carregados de negatividade e, dependendo da quantia ingerida, o indivíduo fica com um estado de consciência alterado, entrando em brigas e discussões desnecessárias que também irão afetar o seu campo energético.
Consumo da carne vermelha. Alguns terreiros chegam a abolir qualquer tipo de carne no seu preceito. Mas qual a finalidade de não se comer carne? Algumas correntes alegam que pelo sofrimento do bicho, ao ser abatido, é gerada energia negativa, que fica impregnada na carne e que o médium se contaminaria com essa energia. É uma visão válida, porém, se pensarmos que todos somos feitos da mesma base, que é o fluido cósmico universal, as plantas também possuem vida. Não seria então um erro consumir vegetais? E se a energia fica impregnada no animal morto, nos fazendo mal, não seria então um erro utilizar qualquer tipo de roupa ou utensílio que vem de origem animal? A carne é um alimento mais pesado e, consequentemente, sua digestão é mais demorada, causando sensação de mal-estar no médium, interferindo assim na sua concentração durante os trabalhos. Essa é a principal razão. Por esse motivo, existem casas que proíbem alimentação pesada, seja ela qual for. Seria muito raso, eu pensar que existindo essa energia negativa impregnada e depois de consumir por 6 dias seguidos, em apenas um dia sem consumir, eu estaria livre dessa influência energética. Lembremos que não é o que entra pela boca que contamina o ser humano, mas sim o que sai da boca, pois vem do coração. Relações sexuais. O sexo é uma prática natural e somos fruto de relações sexuais. Umbanda não possui o dogma do pecado, então não devemos associar o sexo a isso. A prática não é o problema em si. A pessoa que é casada, que pratica o sexo com amor, respeito e sem promiscuidade, não sofre consequências negativas com o ato. Agora, se não existe parceiro físico, se é realizado sem amor, com comportamentos promíscuos e baseados nos instintos, pode ser sim prejudicial. Temos que lembrar, porém, que mesmo sendo prática natural, existe a troca energética entre os parceiros e às vezes o parceiro não está nas melhores condições energéticas, o que irá influenciar na sua atividade mediúnica. Mas e a masturbação? Pode, afinal sou eu comigo mesmo, não existe troca energética. A masturbação é um ato fisiológico, mas normalmente na sua prática, as pessoas costumam utilizar mecanismos de excitação, como por exemplo, imagens, vídeos, lembranças. Dessa forma, você acaba rebaixando o seu grau vibratório pela qualidade de pensamentos que você está gerando e da energia que está atraindo. Sendo assim, dessa forma, desaconselhável a sua prática antes da gira. O banho ritualístico. Uma das práticas mais comuns no meio umbandista e possui diversas finalidades que irão variar de acordo com o que pretende aquele que o prepara. As bases do banho são a água, que é comumente chamada como fonte da vida, e está presente em todos os banhos, e a intenção, fé, pois a intenção e vontade que impregnamos naquele banho será fundamental na concretização do objetivo que temos. Com fé firme e intenção segura, até um banho normal de chuveiro vira fonte de descarrego. Dentro desse pensamento, podemos dividir em diversas categorias. Banhos de descarga ou defesa, com ervas frescas, ervas secas, flores ou com sal grosso. Banhos de energização, com ervas, flores ou com essências. E os banhos naturais, com água corrente, água de cachoeira, água da chuva, água do mar, etc. Existem várias formas de você preparar seu banho, porém 2 delas são as mais comuns:
a infusão e a maceração. O processo de infusão consiste em acomodar as ervas ou flores em um recipiente e despejar em cima dos vegetais água fervente e deixar esse material em repouso. Quando o líquido estiver em temperatura ambiente, coa-se o material e com aquele líquido se toma o banho. A maceração é o nome dado a uma operação física que consiste em retirar ou extrair de um corpo certas substâncias que são consideradas princípios ativos. Consiste então em você esfregar as ervas umas nas outras até que o sumo seja extraído delas, gerando aquela água verde. Após o processo de maceração, esse material é coado e com ele o médium toma o seu banho. Algumas vertentes afirmam que o banho de ervas, antes de ser tomado, tem que ficar curtindo durante um determinado período, ou seja, ficar em repouso para que receba energias do plano espiritual e seja imantado. Esse ato tem que se ter muito cuidado, pois, como são vegetais, eles também se decompõem, apodrecem e aí o banho perde a sua finalidade. Existem ervas que possuem maior resistência que outras, então o repouso de banho merece atenção especial. Postura durante a gira. Terreiro é lugar sagrado, é templo religioso, então de nada adiantará um preceito rigorosamente seguido se durante a sessão o médium não canta os pontos, não bate palma, não procura se conectar com a espiritualidade. Terreiro não é lugar de fofoca, não é lugar de maledicência, é lugar de oração, trabalho e aprendizado. Qualquer tipo de comportamento diferente disso está errado. Dentro do terreiro, o médium deve procurar ser útil, lembrando sempre do porquê faz parte daquela corrente religiosa. Algumas das consequências em não se observar a sua postura dentro do terreiro é o atraso no desenvolvimento mediúnico, pois a energia que você vibra quando adota a postura errada é contrária à energia do seu mentor. E outra consequência é que muitos consulentes que passam pelo terreiro possuem problemas que nós não temos a dimensão da complexidade. Então, quando o guia trabalha a aura do consulente, ele vai desprendendo e afastando as energias negativas que o consulente está tendo ali que o prejudica. Numa dessas é que o médium está desatento ou fazendo fofoca no terreiro, ele acaba se afinizando com a energia negativa que está com aquele consulente problemático e pegando a carga negativa dele. Por isso, muita gente no final da sessão, do trabalho do terreiro, fica como? Com mal-estar, dor de cabeça, dor nas costas e não sei o que lá, né? E como diz o ditado, orai e vigiai. Temos um objetivo a ser atingido ali, e cada um é um elo dentro da corrente mediúnica. O negativo que está presente no astral vai sempre procurar e atacar quem? O elo mais fraco. Aí alguém poderá perguntar, mas os guias vão permitir? Lógico, eles vão permitir. O guia pediu para o médium fofocar ou ficar com a cabeça no mundo da lua? Não. Portanto, nós colhemos o que plantamos sempre. O pós-gira. Muitos acreditam que após o dirigente encerrar o trabalho no terreiro, sua missão está cumprida. Porém, não é assim que funciona. Assim como os trabalhos do terreiro começam antes da abertura da gira,
Após o encerramento no plano material, ainda existe trabalho no terreiro no plano espiritual. O ideal é que o médium se dirija para a sua casa, tome seu banho normal e depois, se possível, um banho ritualístico, né? Pode até separar um pouco do banho que preparou antes da gira para tomar quando voltar. Se alimente de algo leve e vá dormir. Primeiro, porque muitas vezes você ainda tem trabalho a realizar no terreiro a nível espiritual. Então, você tem que se preparar para a continuação dos trabalhos durante o seu sono físico. Segundo, porque quando você sai da sessão, teoricamente você está limpo, iluminado. Assim sendo, ao sair do terreiro e ir para uma festa ou um bar, por exemplo, você acaba se tornando alvo, já que a tendência dos sofredores e espíritos que estão nas sombras é que procurem a luz. Dessa forma, possivelmente você poderá levar para sua casa coisas que não deveria. Digo possivelmente porque não é uma regra, mas cuidado com nossa integridade e dos nossos familiares nunca é demais, né? A restrição de algumas práticas e comportamentos são extremamente importantes. Primeiro, para que nossa matéria esteja nas melhores condições possíveis para o trabalho com a entidade, para nosso autoconhecimento e limpeza energética. O preceito está relacionado à elevação do pensamento, conexão com o espiritual e ligação com o sagrado. Por isso abrange um conjunto de coisas. Não adianta, porém, eu tomar meu banho e pensar besteira. Eu não comer carne, mas tratar mal meu semelhante. Junto com o preceito vem o quê? A mudança de postura e padrão vibratório. Portanto, quando você está de preceito, deve estar atento a todos os fatores que foram citados aqui.